Dragões, mito ou realidade? Neste vídeo, você vai ver imagens raras que, segundo testemunhas, mostram dragões reais. Prepare-se para o inacreditável. Tudo começou com um incidente impressionante durante um voo comercial. Um dos passageiros observava pela janela quando notou algo incomum entre as nuvens. De repente, uma chama explodiu no céu e, em seguida, surgiu o que parecia ser uma criatura com enormes asas. Não se parecia com um raio, tampouco com turbulência ou fenômeno atmosférico comum. À primeira vista, muitos pensariam que era apenas luz refletida nas nuvens, mas a chama parecia localizada e intensa demais, como se tivesse uma fonte própria, como se algo estivesse queimando ou emitindo energia diretamente no céu. Muitos acreditam que só pode ter sido um dragão, ou alguma criatura sobre a qual ainda sabemos muito pouco. Outra cena impactante foi registrada no coração da selva africana. A filmagem mostra uma criatura branca e estranha se erguendo entre as palmeiras. Seu corpo era longo, serpentino, com pele clara e uma cabeça com chifres. Era algo que simplesmente não se encaixava com nenhuma espécie conhecida. Tão inusitado que provoca espanto, medo e um turbilhão de hipóteses. Teria sido o resultado de um experimento secreto? Uma criatura mutante? Ou talvez um ser de lendas antigas, como um dragão que se esconde nas regiões mais selvagens do planeta? O autor da filmagem afirmou nunca ter visto nada parecido em toda a sua vida. E você, o que acha que era? Em outra gravação curiosa, vemos uma criatura pequena sendo segurada por alguém. Ela tem corpo alongado, asas membranosas e uma cabeça com estrutura peculiar. Muitos pensariam se tratar de um lagarto, mas ao olhar mais de perto, fica claro que não se parece com nenhuma espécie conhecida. Especialistas consultados após a publicação do vídeo não conseguiram identificar o que era. Seria apenas um filhote? Até onde poderia crescer? E o mais intrigante, de onde veio? E existiriam mais como ele? Uma outra filmagem mostra algo se arrastando diante da câmera. Seu corpo comprido, escamoso e seus movimentos ondulantes lembram uma serpente gigante. Mas havia algo ainda mais estranho, um chifre em sua cabeça. Isso lhe dava um aspecto sombrio e misterioso. Poderia ser uma mutação? Ou talvez um réptil raríssimo, escondido em regiões remotas do planeta? Alguns acreditam que seria um dragão jovem, ainda em fase de desenvolvimento. Afinal, em muitas mitologias, especialmente na asiática e na europeia, dragões são descritos como répteis com chifres, corpo longo e força descomunal. E se estivermos diante de um descendente de uma linhagem ancestral que conseguiu permanecer escondido da humanidade? Outro vídeo se tornou uma sensação na internet. Ele mostra uma criatura voadora que ninguém conseguiu identificar com precisão. Suas asas, corpo alongado e cauda extensa a faziam parecer mais um dragão do que qualquer ave conhecida. A criatura voava a baixa altitude e seu tamanho era considerável. Não parecia uma pipa, nem um pássaro. Parecia completamente real. Alguns sugerem que poderia ser uma criatura extremamente rara que vive isolada do contato humano. Há quem acredite que os dragões jamais desapareceram. Apenas se retiraram para montanhas distantes e florestas inexploradas. Esse vídeo poderia ser a prova disso. Curiosamente, o autor da filmagem não fez nenhum comentário, o que só aumentou o mistério. E por fim, um grupo de pessoas conseguiu filmar algo ainda mais perturbador em uma flor tensa. Nas imagens, vemos uma criatura de pé entre as árvores com asas enormes abertas. Seu corpo era forte e a envergadura de suas asas impressionava. A aparência lembrava muito os dragões descritos nas lendas. Peito robusto, pescoço longo, asas arqueadas e uma silhueta que parecia ter saído de um conto antigo. Mas não era uma animação, nem um boneco, muito menos alguém fantasiado. Muitos acreditam que essas florestas intocadas podem abrigar criaturas que a humanidade jamais imaginou encontrar. O vídeo mostra um achado totalmente inesperado. O autor encontrou na floresta uma criatura estranha que à primeira vista parece uma serpente. Mas há um detalhe surpreendente.
Ela tem 2 chifres claramente visíveis na cabeça. Algo assim é extremamente raro na natureza, se é que realmente existe. Alguns sugerem que pode ser uma mutação. No entanto, há uma teoria ainda mais intrigante. A de que se trata de um jovem dragão, apenas começando seu desenvolvimento. Seu corpo ainda se assemelha ao de uma serpente, mas os chifres seriam o primeiro sinal de que estamos diante de algo muito mais antigo e lendário. A ciência ainda não se pronunciou oficialmente, mas muitos na internet acreditam que estamos vendo uma nova espécie biológica desconhecida, ou um animal que passou por transformações impressionantes. Seja o que for, seu aspecto é impressionante e até um pouco assustador. Um céu comum, num dia qualquer. Mas de repente, algo aparece na câmera e tira o fôlego de quem vê. Bem acima do solo, uma silhueta escura com asas gigantes cruza o horizonte. O autor do vídeo preferiu permanecer anônimo. A localização geográfica está desativada e os comentários foram fechados. Mesmo assim, a gravação continua circulando e gerando intensos debates. Segundo o autor, nas últimas semanas, sons estranhos vinham sendo ouvidos durante a noite naquela região, e o comportamento dos animais parecia alterado, como se estivessem percebendo algo. O que foi que a câmera captou? Ninguém sabe ao certo. A forma, o voo, o tamanho, nada se encaixa no que conhecemos. Ainda assim, nem todos acreditam que o vídeo seja real. Muitos afirmam se tratar apenas de uma montagem muito bem feita. Um grupo de pessoas caminhava por uma trilha quando notou o movimento entre os arbustos. O que foi gravado parece mais uma cena de pesadelo do que algo real. Um corpo alongado, de tamanho incomum, coberto por escamas lisas. Na cabeça, uma crista bem visível. À primeira vista, parece uma serpente, mas a cada segundo fica mais evidente. Explicações comuns não se aplicam aqui. É grande demais, sua forma e a crista são estranhas demais. Existem registros científicos de espécies raras com características incomuns, mas nenhuma corresponde totalmente a essa. A câmera não captou apenas um animal. Captou uma criatura que parece saída de um passado pré-histórico ou de um ecossistema completamente estranho ao nosso. É difícil dizer o que foi exatamente. Talvez algo que jamais deveria ter sido visto por um ser humano. No vídeo seguinte, o autor registrou algo estranho num rio. Na superfície da água desliza uma pequena criatura de pele branca. A princípio, parece uma serpente comum, mas, ao observar com atenção, nota-se que ela tem pequenas patas. Alguns acreditam que se trata de uma rara espécie aquática captada por acaso. Outros estão convencidos de que é algo muito mais extraordinário. Uma criatura que até agora havia permanecido fora do alcance dos olhos humanos. Diante de nós, há uma criatura que, pela aparência, lembra muito um dragão preservado dentro de um frasco. Repare nos detalhes. Seu corpo parece coberto por escamas. É alongado, com uma longa cauda, e a cabeça tem traços que associamos diretamente aos dragões. Não se descarta que estejamos diante de um espécime resultado de algum experimento científico. Talvez uma tentativa de preservar uma espécie desconhecida ou até mesmo de recriar formas biológicas antigas que se acreditava estarem extintas. Em outro vídeo, vemos uma criatura de enormes proporções flutuando alto no céu, claramente lembrando um dragão. Seu corpo longo e sua silhueta distinta chamam a atenção e despertam muitas perguntas. Mas ao observar com mais cuidado, nota-se que ela não move as asas. Algo incomum para qualquer ser vivo capaz de se manter no ar com tanta estabilidade. Alguns espectadores sugeriram que talvez não seja um dragão de verdade, mas uma pipa ou estrutura voadora feita com grande habilidade, lançada tão alto que contra o fundo do céu cria a ilusão de uma criatura mítica. Esse vídeo foi gravado na China. Um testemunho registrou à distância, entre montanhas, uma criatura voadora que lembrava fortemente um dragão mitológico. Embora o vídeo não seja recente e sua qualidade não seja a melhor, é difícil confundir esse ser com um pássaro comum ou qualquer outro animal conhecido. Sua forma, tamanho e movimentos são claramente incomuns. E então surge a dúvida. Seria possível que nessas regiões montanhosas, de difícil acesso e quase desabitadas, vivam criaturas tão enigmáticas? Talvez esses lugares escondam segredos dos quais nem fazemos ideia.
Afinal, as montanhas e os recantos selvagens do planeta costumam ser o último refúgio de espécies raras e desconhecidas. Recentemente, uma testemunha gravou um vídeo impressionante durante uma tempestade em uma cidade. Entre a névoa e os relâmpagos, surge uma figura gigantesca com 3 cabeças, pescoços longos e enormes asas. O tamanho dessa criatura desafia qualquer lógica, como se tivesse saído diretamente de um mito antigo ou de uma história de fantasia. Claro, a maioria das pessoas vai pensar imediatamente que se trata de uma montagem ou de efeitos especiais, afinal, imagens tão inacreditáveis raramente são reais. E você? Acredita na possibilidade de existirem seres assim? Ou acha que é apenas uma edição bem feita? Conta pra gente nos comentários.